Boa noite, pessoal. Mais uma aula aí de Boa noite. introdução à programação. Vamos fazer uns exercícios aí de estrutura de repetição, tá certo? Vamos lá. Que foi o assunto da última aula, não foi estrutura de repetição? Foi ou não foi? Foi, né? Pronto. Então vamos começar a fazer alguns exercícios. For, while, beleza. Vamos fazer um bem bacaninha. Começando logo com um bem bacaninha, tá? Eu tenho uma lista aqui que eu chamo lista de treino, que é para fazer exercício diferente da lista que eu passo para vocês, certo? Então, repara. Vamos fazer esse daqui, ó. O oitavo. Chama-se tabuada. O problema diz assim, ó. Desenvolva um programa de computador que solicite um número inteiro e mostre a tabuada desse número. Por exemplo, se a pessoa fizer a tabuada... aumente sim. Desculpa. Então tá aqui, ó. Desenvolva um programa de computador que solicita um número inteiro e mostra a tabuada desse número. Por exemplo, se o usuário digitar 2, você vai mostrar a tabuada do 2. Se o usuário mostrar a tabuada do 5, mostra a tabuada do 5. Certo? E assim por diante. Se o usuário digitar número 9, aí você mostra a tabuada do 9. Tá certo? Vamos fazer esse aqui, que esse aqui é bem bacaninha. E é bem simplesinho de fazer. Pelo menos eu acho. Certo? Deixa eu pegar aqui, dar um zoom. Botar aqui. Tá aqui. Salvar aqui no desktop. Tabuada. Tabuada. Script. Beleza. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. Como é que funciona a tabuada? Vamos montar uma tabuada aqui para vocês verem, tá? Uma tabuada seria um negócio mais ou menos assim, né? Vê se você concorda comigo. Vamos fazer a tabuada do 2. Seria, que é mais simples, tá? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, igual a 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 20, 10, quer dizer, 20. Certo? Você começa a ver o seguinte, repara. Como é que a gente monta isso aqui em programação? Eu poderia fazer um document write para mostrar cada linha, né? Beleza, isso eu poderia fazer, mas não é um método muito interessante. O melhor de se fazer é analisar a estrutura da tabela e ver o que é que você vê de padrão e o que você vê, como é que você vê de padrão e o que esses padrões se repetem. Vê só, você concorda comigo que toda a linha da boada, ela começa com 2x? É 2x, né? 2x, 2x, 2x. Vocês concordam comigo? Tudo começa com 2x, né? Agora, se o cara tivesse digitado a tabuada do 3, ia começar com 3x, né? Ou seja, esse número aqui, ele começa com o quê? Com o número n que o usuário digitou. Você concorda comigo? Se ele digitou 2, começa 2x. Se ele digitou 3, 3x. Se ele começa 4, 4x. Se ele digitou 5, é 5x, que vai fazer a tabuada do 5, certo? Então é 5x alguma coisa, tá joia? Aí, 5x depois vem um número que é assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É um número que varia de 1 a 10. Você concorda comigo, sim ou não? Então, é um número aqui que varia de 1 a 10. Eu vou chamar esse número que varia de 1 a 10 de i, certo? Depois vem o sinal de igual. Aí depois vem o que, gente? Quem sabe me dizer o que é que vem depois? O que é esse número aqui? Esse número aqui representa o quê? O 2, o 4, o 6, o 8, o 10. Representa o quê? Preste atenção no padrão. O que é que o padrão diz? Como é que você chega nesse número aqui? É o resultado da multiplicação, exatamente, Felipe.
Não, Vitor, 2 em 2, mas se fosse tabuada do 3, do 4, do 5. Na verdade, ela é o resultado da multiplicação do 2 com 7, que dá o 14, o 2 com 8, que dá 16, o 2 com 9, que dá 18, o 2 com 10, que dá 20. Você concorda comigo? Então, esse cara daqui é o resultado da multiplicação do N pelo I. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Então, se você concorda comigo, isso aqui é como se fosse um modelo, um template de como você monta cada linha da sua tabela, da sua tabuada, certo? Vê se não é. Ó, se o usuário digitar o número 2, aí vai pegar o primeiro número I, aí faz 2 vezes 1 igual a 2 vezes 1, 2. Aí o próximo número, 2x, o I vai ser 2, aí vai ser 2 vezes 2, 4. Ele vai atribuir o 4 aqui, certo? Se você entendeu isso, você monta bem direitinho a sua tabuada, certo? Então, eu vou pegar essa linha daqui que a gente descobriu, o padrão, e vou fazer o quê? Vou usar ele no nosso programa, certo? Ele vai estar aqui, ó. Ele vai aparecer em algum lugar, presta bem atenção. Então, eu vou primeiro pedir para o usuário digitar o número N, né? Então, tá aqui, ó. N igual a parseInt, que é um número inteiro, que o problema diz que é um número inteiro. Prompt. Digite o número da tabuada. Vou botar assim, o número da tabuada. Certo? Então, repara. Então, eu tenho que fazer esse aqui variar de 1 a 10. Então, quem é que eu vou usar para variar de 1 a 10? Eu começo de 1 e sei que termina em 10. Qual das estruturas de repetição é a melhor para fazer isso? Quem sabe me dizer? Eu já sei o número que eu começo e já sei o número que termino. Qual é a melhor estrutura de repetição para fazer isso? E não, Edvaldo. E é operador lógico. For. O melhor que tem, eu tenho o for, tenho o while do while. O melhor que eu tenho é o for, certo? Então vamos lá. Então eu vou botar aqui meu amigo for. Aí eu vou fazer assim, ó. Vá e começando de quanto? Começando de 1. Por que de 1? Porque minha tabuada começa com 1. Enquanto o meu i for menor ou igual que quanto? Que 10. Por que 10? Porque minha tabuada termina com 10. Eu faço o quê? I mais mais, certo? Então tá aqui, ó. E aqui dentro vai o quê? Vai a minha linha de tabuada, tá? Como é que eu vou montar essa linha de tabuada? Eu vou montar ela assim, ó. N é o número que o usuário vai digitar, certo? Isso tudo eu tenho que mostrar na tela. Então, eu tenho que fazer um document.write mostrando o quê? Mostrando N mais a string X mais o I mais a string igual mais o resultado da multiplicação de N por I mais uma quebra de linha. Por que uma quebra de linha? Porque isso aqui está montando o quê? Está montando uma linha da tabuada. Para montar outra, eu tenho que ter uma quebra de linha, não é isso? Então tá aqui, ó. Minha quebra de linha, meu BR. Deu para entender aí, gente? Dúvidas? Vamos executar esse trem aí para saber se faz a tabuada direitinho. Então tá aqui, ó. Tá aqui, desktop, tabuada. Deixa eu dar um zoom aqui. Ele não pediu nada. Vamos ver por que ele não pediu nada. Ah, porque tá faltando fechar o documento write aqui, ó. Pronto. Agora sim. Vamos lá ver. Então, ó. Digita o número da tabuada. Eu quero a tabuada do 2. Então tá aí, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Se eu quisesse a tabuada do 3. Então tá aqui, ó. Tabuada do 3. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21, 3 vezes 8, 24, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 10, 30. Certo? E assim por diante. Viu aí como é que eu monto uma linha de tabuada?
E aí, foi bacaninha? Foi simples, né? E aí, o que vocês acharam? Achou de boa, Vitor? Olha, se eu não me engano, parece que eu não falei do while nem do while ainda não, né? Eu tinha, acho que eu falado só do for e parei do for, não foi? Falou não. Eu parei, não foi? Foi. Então tá, eu vou continuar também, certo? Deixa eu ver se a gente faz mais algum exercício com for. Parou antes de começar o while. Tá certo. Obrigado, Rodrigo. Eu vou continuar, tá? Mas deixa eu ver se eu tenho mais algum exercício para fazer. Vamos fazer esse da potência. Diz assim, ó. Desenvolva um programa que calcule x elevado a n, sendo x e n dois números inaturais. Não usar funções matemáticas para isso. Exemplo. Se x é igual a 2 e n igual a 3, a saída deve ser 8, pois 2 a terceira é igual a 8. Observação. Lembre-se que x elevado a 0 é 1 e que 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Tá certo? Bom, como é que eu faço essa, gente? Quem é que eu vou usar? Repara, vamos lá. For também, Vitor. Exatamente. Vamos lá. Abrir outro programa aqui. Potência. Por que eu sei que eu vou usar uma estrutura de repetição? Primeira coisa, por que eu vou fazer uma estrutura de repetição? Porque eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer 2 elevado a terceira. Certo? Que é igual a 8. 2 elevado a terceira, gente. Eu não sei se você sabe, mas é a mesma coisa fazer assim. Ó, 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Ou seja, eu estou repetindo a multiplicação, né? Em JavaScript é assim, né, gente? 2 elevado a terceira, né? Eu posso fazer assim também ou fazer com estrutura de repetição, tá? Então, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Ou seja, eu estou repetindo a multiplicação 3 vezes. Ou seja, eu estou repetindo a multiplicação expoente vezes. Deu para enxergar aí, gente? Expoente vezes. Certo? Então, vamos lá. Como é que eu faço essa questão? Vou colocar o script aqui. Aí eu vou pegar duas variáveis, a x e a n, certo? X igual a parseInt, que é a minha base. Deixa eu botar mais um aqui. Digite a base. E o meu n é parseInt prompt. Digite o expoente. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Então, repara. Então, eu vou começar a montar... Se eu já sei quando eu vou começar e quando eu vou terminar, uma boa estrutura de repetição para fazer isso é o meu amigo for. Então, tá aqui, ó. For var i igual a 0. Enquanto meu i for menor que meu expoente, porque é expoente vezes, faço o quê? Faça i mais mais, tá? Porque eu vou repetir o quê? Eu vou repetir, aí repara como é que ele faz a conta. A conta não é assim, né? Ó, 2 vezes 2 vezes 2. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso normalmente? Com lápis e papel. Eu faço assim, né? Ó, 2 vezes 2, 4. O 4 que está na minha cabeça, vezes 2, 8. Tem mais algum número para multiplicar? Não. O resultado está onde? Está na minha cabeça. Se eu estou fazendo multiplicações parciais, eu vou usar uma variável para me ajudar a fazer isso. Então, eu vou criar uma variável aqui, chamada... não sabe não? Esse barra aqui é comentário, tá? Comentários são linhas que são ignoradas pelo compilador, tá? Eu posso ter comentário que é barra ou barra asterisco barra, certo? Ele fica verdinho para dizer, ó, isso aqui é um comentário e o programa vai ignorar, no caso o navegador, né? Vai ignorar a execução dessa linha aqui. Certo, Diego? Eu posso pegar ela aqui, ó, dar um Ctrl espaço,
Aliás, um comando aqui é... aqui tem... É porque tá aqui. Deixa eu ver. Mas depois eu vejo como é que eu faço isso aqui. Questão de comentar uma linha. Mas você pode comentar a linha assim, ó. Botou barra nela, comentou, certo? Então, ele ignora isso aí. A gente às vezes faz isso para poder documentar alguma coisa, certo? Ctrl+, não, Ctrl+, ele dá zoom. Não, aqui é Command+, minto. Command+, é que dá zoom. Ctrl+, não faz nada. Enfim, mas vamos lá, isso é besteira. Vamos seguindo. Ah, Ctrl e sinal de ponto e vírgula, né? Ctrl e ponto e vírgula. Aqui não foi não, viu? Tem que selecionar, professor. Tem que selecionar, né? Selecionar e botar Ctrl e ponto e vírgula. Cadê? Foi não, mas é porque já tem que ter comentado. Tem que ter a questão comentada já. Ah, tá. Aí você seleciona tudo, aí ele tira e comenta e descomenta com o ponto de vírgula. Tá. É porque em outras IDEs, você dá Ctrl espaço, aí ele pega e comenta. Certo? Mas isso é besteira. Certo? Mas vamos lá. Então, como é que eu vou fazer agora? Eu vou precisar de uma outra variável. Então, eu vou pegar uma variável aqui, vou chamar de pot de potência, certo? Aí eu vou fazer como? Vou usar ela para fazer multiplicações parciais. Então, eu vou pegar de potência, vai ser igual a potência, vezes quem? Vezes minha base, né? Que é meu x. Cuidado com isso. Muita gente erra colocando o i, que é o da variável do foco que está repetindo. Não é a variável i. A variável i só está repetindo quantas vezes eu vou fazer a multiplicação. Ela está controlando quantas vezes eu vou fazer a multiplicação. O que eu vou multiplicar é a minha base. A minha base é que vai ser multiplicada expoente vezes, tá? O for varia a multiplicação expoente vezes. E a potência vezes a base é que faz a multiplicação da base expoente vezes, certo? Aí só tem um pequeno detalhe. Qual é o detalhe? A primeira vez que eu vou executar esse código aqui, qual é o valor de pot? Potência tem que ter um valor que não atrapalhe a multiplicação. Qual é o valor que não atrapalha nenhuma multiplicação? 1. Muito bem, Elton. Não, David. O zero, se eu botar zero, vai deixar tudo zero. Porque eu não vou pegar zero vezes alguma coisa, aí vai ser tudo zero. Ah, 1. Tá certo, David. Então é 1. Então eu vou pegar pot e colocar 1 dentro dele, ó. Certo? Então eu vou fazer um document.write aqui, ó, mostrando, ó, potência mais pot. Certo? Vamos executar. Minha potência aqui, ó. Digita a base, 2. O expoente, 3. 2 vezes 3, 8. Está mostrando o 8 aí, certo? E se fosse o caso do 1? Hein? E se fosse o caso do 1? Então, a base seria quem? Vamos supor que a base seria 3. O expoente, 1. Então, a potência está dando 3. Agora, vamos entender por que está dando 3 aqui. Está dando 3 pelo seguinte, ó. Potência é igual a 1, certo? Eu estou fazendo a conta aqui, potência igual a 1. Aí ele faz var i igual a 0. Var i igual a 0, certo? Aí faz i menor que n. Se você digitou 1 de expoente, aí ele faz 0 é menor que 1. Não, minto. Você botou como expoente 0, né? Tá. Aí ele faz 0 é menor que 0. 0 é menor que 0 é 0. Então, ele repete o quê? Aliás, eu nem testei isso, né? Eu botei expoente 1, não foi? Deixa eu botar com expoente 0. A base 3, expoente 0. Potência 1. Pronto, agora tá certo. Certo? Por que ele dá quando eu dou expoente 0, ele bota a potência igual a 1? É justamente isso que eu estava querendo explicar. É porque o i foi igual a 0. Então, quando meu i for menor ou igual que n, ele verifica, ó,
O I, que é 0, é menor que 0? Não, não é menor que 0. Se não é menor que 0, eu não executo essa linha daqui e ele vai direto para o documento.write aqui, ó, mostrando o valor da potência, certo? Que potência tinha que valor? 1. Falta só fazer o quê? A indeterminação, né? Como é que eu faço para resolver o problema da indeterminação? Quem sabe? Quem sabe? Como é que eu resolvo o problema da determinação? O Felipe está dizendo assim, faz um if. Alguém concorda com o Felipe? Alguém discorda? Concorda com ele, né, Vitor? Mais alguém concorda ou discorda de Vitor e de Felipe? Também concorda? Pronto. Beleza, Karen, também. Pode ser feito um if, sim. E é isso que a gente vai fazer, certo? Então, Kevin diz que confia. Certo, Elton? Exatamente isso aí, exatamente isso aí. Então, eu vou fazer assim, ó. Se a base for igual a 0 e o expoente também for igual a 0, aí eu vou fazer o quê? Eu vou mandar mostrar na tela, ó, document.write indeterminação. Indeterminação. Certo? Se não for indeterminação, é aí que eu vou calcular o quê? É aí que eu vou calcular a minha potência aqui, ó. Certo, gente? É aí que eu vou fazer o cálculo da minha potência. Esse cara daqui vem pra cá. Faltou esse aqui. Esse aqui vem pra cá. Esse aqui vem pra cá. Esse aqui vem pra cá. Preste bem atenção também na indentação do programa, tá? Isso é fundamental também, você ter um alinhamento, você botar parágrafos aqui no seu código para ficar fácil de ler, certo? Não precisa de break não, viu, Elton? Ah, entendi. Você quer botar um if, documento mostrar a indeterminação break. Também pode ser. Entendi agora, viu, Elton? Pode ser também. Elton tá dizendo assim, eu boto um if. Eu acho que não, um break não, Elton. Porque o break seria para parar uma estrutura de repetição, tá? Eu acho que o mais recomendado seria você botar um if else ou você botar um return, tá? Um break não. Exatamente, break é só para estrutura de repetição. Como o Breno está dizendo, viu, Elton? Break é só para estrutura de repetição. Certo? Vamos executar esse código aqui agora? Se a base for 0 e o expoente for 0, então ele vai mostrar indeterminação, ó. Certo? De acordo com o que a gente fez no nosso programinha. Tudo bem até aí, gente? Dúvidas? Tranquilo, né? Joia. Vamos falar então agora do meu amigo while e do while, que ficou faltando, né? Tá aqui. Opa, isso aqui são as listas. Falei do or, for, pronto. Tá. Vamos falar do while. Gente, o while é muito parecido com o for, tá? Só que tem algumas ligeiras diferenças. Certo? Bom, como é que é a sintaxe do while? Eu boto while, entre parênteses, condição, abro chaves e as instruções que eu quero que seja repetida com while, tá? Então, enquanto a condição for avaliada como verdadeira, executa as instruções, certo? Então, tem um exemplo aqui, mostra na tela 10 vezes seu nome. Então, eu crio um contador, var contador igual a 0. Enquanto o contador for menor que 10, mostre Fabrício na tela e faça contador mais. Aí ele vai fazer o quê? Ele volta para reavaliar essa condição aqui, ó. Contador é menor que 10,
Ainda é menor que 10, mostra a tela. Faça contador mais, aí contador vira 2. Aí, contador menor que 10, verdadeiro. E assim por diante. Tá certo? Bom, mostrar todos os números pares de 2 a 100. Que nem a gente fez no for. Como é que seria com um while? Eu crio variável var número igual a 2. Enquanto o número for menor ou igual que 100, mostre número e faço número igual a número mais 2. Ou seja, eu vou incrementando de 2 em 2 para ele até mostrar todos os números pares de 2 a 100. Tá certo? Mostra na tela a soma de 1 até n, até que n é informado pelo usuário. Então tá aí, ó. O n vai ser informado pelo usuário, enquanto i for menor ou igual que n, faça soma igual a soma mais 1. Mais i, desculpe. Aí faz i mais mais. Então, esse cara daqui vai virando... soma começa com 0, né? Aí o i começa com 1, aí ele vai somando. Vamos supor que o usuário digitou um 5, aí ele faz 1 menor ou igual que 5, verdadeiro, que ele avalia a condição antes de entrar dentro do while. O 1 é menor ou igual que 5, soma é igual a soma mais i, ou seja, soma que é 0 mais 1, aí armazena em soma vai ficar com 1, i mais, i vira 2, aí vem para cá, aí reavalia a condição é verdadeira, 2 é menor ou igual que 5, sim, é verdadeira, então ele faz soma é igual a soma mais i, ou seja, mais 2, e soma tinha 1, aí faz 1 mais 2, 3, aí ele armazena em soma. E assim sucessivamente até somar o número 5. Certo? Somou o número 5. A condição aqui dá i menor ou igual que n. Vai dar falso, porque i vai virar 6. 6 não é menor ou igual que n. A condição é falsa. E ele vai terminar de executar essa estrutura de repetição. E ele vai executar o documento.write aqui, mostrando o valor da soma. Certo? Essa variável soma aqui, como está acumulando as somas parciais, a gente chama essa variável também de variável acumuladora. Certo? Bom, e o do while? O do while é semelhante ao while, mas executa as instruções uma vez antes de avaliar a condição. Então, essas instruções aqui, gente, elas são executadas pelo menos uma vez antes de avaliar a condição. Aqui no while, não. Ele primeiro avalia a condição para depois executar as instruções. Tá certo? Essa é a diferença fundamental entre o while e o do while. Então, ó, fazer o usuário digitar um valor entre 1 e 6. Como é que eu posso fazer esse código? Então, ó, eu declaro uma variável num, que é o número que o usuário vai digitar. Aí eu quero mostrar na tela, primeiro, para pedir para o usuário digitar um valor entre entre 1 e 6. Então, eu quero mostrar na tela e depois avaliar esse número, ou quero avaliar o número para depois mostrar na tela? Eu quero primeiro mostrar na tela para depois avaliar o número que o usuário digitar, certo? Então, enquanto o número for menor que 1 ou número maior que 6, ou seja, são números diferentes do range, né, que você quer. Então, ele vai ficar repetindo essa estrutura de repetição, pedindo para o usuário ficar digitando um valor entre 1 e 6. Até que o usuário digita um valor entre 1 e 6. Ele digitando, por exemplo, um 3, aí faz, número é menor que 1? Não, número é maior que 1. Certo? Aí isso aqui já deu verdadeiro, ele não avalia isso aqui que também é verdade, vai dar verdadeiro, aí ele sai. Certo? Tranquilo até aí, gente? Dúvidas? Bom, e como é que eu posso interromper uma estrutura de repetição? É justamente o que Elton falou, tá? Eu tenho uma palavra reservada chamada break, que faz isso para mim. Então, ó, uma estrutura de repetição pode ser interrompida a qualquer momento utilizando as instruções break ou return. Return também pode ser utilizado para uma estrutura de repetição, tá certo? Mas normalmente a gente usa mais o break, tá ok? Mas o return para mesmo, para. Ele não só para não só interrompe. Return interrompe também, viu, Breno? Interrompe. Ele vai mais além. Ele, dependendo de onde você colocar o return, ele interrompe ou a função ou interrompe o programa.
Não. Ele interrompe também. Ô, professor, uma dúvida. Break e return. Qual seria realmente o momento certo de usar cada um? Por exemplo, a gente falou que é mais utilizável o break. Aí são o quê? A mesma função tem algo a mais, o return ou o break. Geralmente, a gente usa o return mais em função, tá? Como a Débora está falando aqui. Embora ela tenha dito que é só para função, mas a gente pode utilizar ele também no programa, mas seria um return ponto e vírgula. Não, return sem o zero. Você não passa valor não, você dá só o return. Aí ele vai executar, ele vai encerrar o programa. Gente, não é obrigatório você fazer um return com return valor não. Você pode fazer só um return ponto e vírgula que ele vai executar, vai encerrar, ele encerra a função ou procedimento, tá? A gente vai falar com isso mais detalhes, mas quando a gente for falar o assunto função e procedimentos. Mas ele encerra a função ou procedimento, tá certo? Mas aí o que acontece? Se você tem um return dentro de um for, aí ele mata o quê? Ele mata não só a estrutura de repetição, como mata a função também. Aí tem que ver o que é que você quer fazer. Você quer interromper a função ou você quer interromper... exatamente, Breno. Você quer interromper a função ou você quer interromper só o laço? Se você fala, quero interromper só o laço, aí você usa um break. Se você quiser assim, não, quero interromper o laço e interromper a função, quero interromper tudo. Aí você usa o return. Mas que você pode usar o break ou return para interromper uma estrutura de repetição, você pode. Que ela interrompe. Agora, como é que ela vai interromper? Que são os 500, né? É porque querendo não, o return dá o resultado final. Mas, Breno, eu posso fazer um return sem passar resultado nenhum. Só fazer um return ponto e vírgula. Que nem o break aqui, ó. Eu posso fazer return ponto e vírgula. Aí ele mata tudo. Entendeu? Esse programa aqui do número primo, eu vou fazer já pra gente testar o nosso amigo for, certo? Aí a gente testa o break aqui também. Tá ok? Bom, eu também posso reiniciar uma estrutura de repetição usando a palavra reservada continue, tá? Que permite iniciar a estrutura de repetição, ou seja ela um for, um while ou um do while. Por exemplo, exibir apenas números pares de 1 a 10. Então, posso fazer assim, ó. For var número igual a 1, enquanto o número for menor ou igual que 10, faça número mais. Aí, se num for módulo 2 for igual a 1, ou seja, se o número for ímpar, aí ele faz um continue. Aí ele vai para onde? Vai para cá, ó. Vai para número mais. Entendeu? Ele reinicia a estrutura da repetição. Ele volta para cá, ó. Faz número mais. Aí num vira 2. 2 menor ou igual que 10. E assim por diante. Certo? Se no módulo 2. Aí vamos supor que num é 2 agora. Aí faz 2 módulo 2 é igual a 1? Não. 2 módulo 2 é igual a 0. Então ele não executa o continue. Aí faz document write. Mostra o 2. Aí faz num mais. Num vira 3. Num menor ou igual que 10. Verdadeiro. Num módulo 2 igual a 1. É verdadeiro porque vai ser 3. O resto da divisão de 3 por 2 é igual a 1. Aí faz continue. Aí continue vem para cá, ó. Não vira 4. Não executa o documento.write aqui, ó. Certo? Tranquilo, gente? Aí tem esses dois detalhes aí, do break e do continue, tá? Posso dele. Se eu posso repetir, posso. Ele faz o quê? Ele reinicia a estrutura de repetição dele. Então, repara, reinicia como? Não é reiniciar do começo, não, tá? Porque no for, no caso, o for, ele executa aqui, ó. Ele vai executar essa instrução uma única vez, aí ele avalia a condição, que é o passo 2, aí ele executa aqui as instruções do passo 3, depois ele volta para o passo 4.
Quando você está fazendo um continue no for, ele volta para o passo 4 aqui, ó. Certo? Então, se num for módulo 2 for igual a 1, ou seja, se, por exemplo, num começou com 1, aí 1 módulo 2 é igual a 1, isso é verdadeiro. Certo? Vai deixar o resto 2, 1. Aí faz continue. Não executa o documento.write num aqui e vai executar o num mais mais. Aí num mais mais vira 2. 2 é menor ou igual que 10, verdadeiro. Aí num módulo 2, o resto da divisão de 2 por 2 é igual a 0. Então, esse aqui vai dar falso. Ele não executa o continue, aí mostra 2 na tela. Certo? Aí volta para cá, num mais mais, num vira 3. E assim por diante. Certo? Até mostrar de 1 a 10 todos os números pares que estão entre 1 a 10, né? Entendi, professor. Estava com essa dúvida também. Deu para entender aí? E aí, David, deu para esclarecer? Pensei que seria 0. Onde é que seria 0, David? No caso, ele vai mostrar os ímpares. Não, ele vai mostrar os pares. É porque tá número módulo 2 igual a 1. Aí eu pensei que seria 0. Não. Quando ele detecta que é ímpar, aí o que é que ele faz? Ele faz o continue. Ele faz para reiniciar a estrutura de repetição. Ele volta para cá, ó. É como se eu mandasse fazer é como se eu fizesse assim. É como se eu dissesse assim para ele, ó. Pule pro passo 4. Aí o passo 4 é esse aqui, ó. No mais mais. Certo? Esse aqui é o passo 1. A condição é o passo 2. As instruções que ele vai repetir é o passo 3. E esse aqui é o passo 4. O no mais mais é o passo 4. Aí ele executa como a estrutura de repetição. Ele faz passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Passo 2, passo 3, passo 4. Professor, Passo 2, passo 3, passo 4. E assim sucessivamente. Diga. Então, no caso, sempre o número aqui, depois do 10, no caso, o número mais, ele seria o passo 4. Né? Ele segue essa lógica, no caso, não, porque assim, na minha cabeça, basicamente, eu acreditava que o if seria o passo 4, mas não. O passo 4 é o num, não é isso? O num mais mais é o passo 4. Então, como identificar essa questão desses passos aí? Esse exemplo só deu beleza, mas se fosse outro exemplo. Tá, porque como é que a gente identifica os passos? Boa pergunta. A gente identifica pelos pontos e vírgulas. Porque olha só, tudo que tiver aqui até o primeiro passo de ponto e vírgula do for é o passo 1. Certo? Depois entre os dois pontos e vírgulas é o passo 2. Tá? Deixa eu até inclusive mostrar algumas coisinhas aqui que você pode enxergar, você pode ver por aí, viu? Esse tipo de coisa aqui, ó. Deixa eu vir pra cá. Exemplo.html. Você pode ver um negócio assim, ó. Vamos supor que você tem um for, aí você pode ver um for assim, ó. Não necessariamente você precisa ter os 4 passos. Você pode ter um negócio assim, ó. Um exemplo. Vou fazer parecido com esse cara do que está aqui, certo? Você pode fazer um trem assim, ó. Para mostrar os números pares de 1 a 10, tá? Então você pode ter um cara assim, ó. Vá num igual a 1 ponto e vírgula, enquanto num for menor ou igual que 10, faça num mais mais. Aí você faz... pode fazer igual, certo? Fazer num módulo 2 igual a 1. Continue. Não faltou não. Eu tirei de propósito, Elton. Não faltou inicial, não. Eu tirei de propósito. Eu posso fazer esse tipo de coisa? Posso. Isso é um código válido? É um código válido. Não é obrigatório no for você ter o primeiro passo declarado dentro do for, não. Qual é a vantagem de você fazer isso? É porque quando você declara a variável dentro do for, ela só vive dentro de um for. Tá?
Mas se você... Aí um detalhe de JavaScript. Porque quando você declara uma variável com var, ela vira global, certo? Mas para ela viver dentro do for, você teria que declarar com let. Mas isso é um detalhe. O que importa é que você saber que se você declarar dentro do for, a variável só mora dentro do for. Se você declarar fora do for, ela vive antes do for, dentro do for e depois do for. Certo? Isso a gente chama de escopo. Escopo da variável. O que é o escopo da variável? Seria a área de vida dela, por onde ela vive. Porque as variáveis, gente, elas nascem, vivem e morrem. Certo? Então, aqui quando você declara uma variável, ela está nascendo, ela nasceu. Certo? Aqui é o período de vida dela. Quando o programa termina, ou quando uma função termina, ou o procedimento termina, a variável morre. Certo? Por que ela morre? Ela morre para liberar memória para o computador. Para o computador usar a memória dela para outras tarefas que ele precisa. Certo? A memória é um recurso finito. Você não pode só alocar memória, alocar memória sem liberar a memória. Você tem que usar a memória e depois liberar a memória depois que usar. Certo? Senão você fica usando um recurso finito, chega uma hora que ela se esgota. Interessante, né, Felipe? Uhum. Então quer dizer que no caso, se eu botar a variável fora, só vai morrer quando o cara rodar todo o cálculo. Sim, exatamente. E Quando se ela, terminar o se eu botar programa. ela, exato. Se eu botar dentro, ela morre ali naquela linha que eu terminar aquela variável. Não, É ela isso? termina aqui, ó. Se eu declarar ela aqui, ela termina no for. Ela nasce no for e morre no for. Aqui, ó. Isso. Se eu declarar aqui, ela nasce no for e morre no for. Exato. Se você declarar fora, ela fica até terminar tudo aí. Ó. Assim, na maioria das linguagens de programação é assim, certo? Mas para eu fazer isso em JavaScript, eu tenho que declarar isso aqui com let. Assim. Então isso é uma diferença de let e var. Isso é uma frescurinha, isso é um detalhezinho de JavaScript. Eu, particularmente, não gosto muito de JavaScript, não, viu? Acho uma linguagem muito bagunçada. Mas, pelo que eu estou entendendo, é mais fácil para começar a Para testar vocês lógica. começarem, é uma das mais fáceis. Massa, professor, valeu. Sim, professor, mas aí o senhor falou isso, mas a Sim. questão do primeiro passo, segundo passo. Pronto, beleza. Ó, eu posso ter um negócio assim, ó. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, ó, não tem o primeiro passo. Beleza, não tem o primeiro passo. Mas o primeiro passo, o segundo passo e o terceiro passo, aliás, o primeiro passo, o segundo, o terceiro e o quarto, são todos opcionais. Eu posso ter um programa de computador assim, ó. Ó, vê que estranho. Eu posso ter um programa de computador assim. Aqui, ó. Deixa eu botar até o script aqui para morrer aqui, ó. O que é que faz esse programa de computador? Quem sabe me dizer? Acho que onda. É. E não tem descrição de variável nenhuma, no caso. Não tem nada. O que é que ele faz? Não faz nada. Ele fica executando sem parar. Sem fazer nada. Entendi. Entendeu? Os passos são opcionais. Tá certo? Aí, por exemplo, do mesmo jeito que eu fiz aqui assim, viu, Felipe? Eu posso fazer assim também, ó. Pra você ter uma ideia, ó. Eu posso tirar esse número mais daqui e fazer aqui assim, ó. Eu teria que fazer ele aqui, depois. Aí aqui, eu faria um número mais também. E depois dar um continue. Fazer assim, não vai ser da melhor forma não, mas posso fazer assim. Aí você faz, poxa, mas você deixou só a condição. Deixei só a condição. O passo 2. Eu posso fazer um programa no computador também assim, ó. For, assim, ó. Oxe, ele vai imprimir o que aí, professor? Fabrício. É. Agora vai imprimir Fabrício quantas vezes? Vai ficar Fabrício direto, eu acho, então. Vai É, ficar rodando. exatamente, infinitas vezes. Infinitamente. Vai mostrando Fabrício. É porque é indeterminada a Até variável, você interromper né? o programa. É indeterminada, por isso que ele fica várias vezes, né? Exatamente. A gente chama de laço infinito. Exatamente, Débora. É um laço infinito. Como é que eu faço isso com while? Aí com while eu teria que fazer assim, ó.
Eu posso fazer com while também? Posso. Eu vou fazer assim, ó. While true. Enquanto verdadeiro, faça. Aí ele faz enquanto verdadeiro, 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 verdadeiro. Fabrício, 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 Fabrício. Quando é que esse while true aqui vai ser falso? Nunca. Então, uma pergunta interessante ali que o Elton fez. E se botar o continue, fica o quê? Pronto. Se botar o continue aqui, nesse caso aqui, do de baixo, Não, não, no caso que o senhor botou, a variável é indeterminada, ela fica rodando sempre. certo. Então não teria necessidade do continue, Não, certo? não tem não. Ela já faz sozinha isso. Não é isso? Só. É outra forma de botar contínuo sem botar o contínuo, basicamente. Não. Isso aqui só foi para ilustrar um exemplo de laço infinito. Isso aqui não tem nada a ver com isso aqui de baixo, não. Foi só para mostrar, só para ilustrar. While 1. Também pode ser, viu, Elton? While 1. Porque em JavaScript ele entende que o 1 é true. Então pode ser assim também, ó. É um outro exemplo de laço infinito, certo? Tá joia? Agora, o que eu estou querendo mostrar com o continue aqui seria o quê? Seria, na verdade, eu estava mostrando isso aqui, não é nem para falar do continue, é para falar do quê? Para falar que esses passos 1, 2, 3 e 4, eles são opcionais. Eu posso ter uma estrutura de for desse jeito, do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês. Certo? Não é muito comum de aparecer, mas que pode aparecer, pode aparecer. Deu para entender aí, gente? Deu para entender aí, Felipe? Dúvidas, gente? Deu sim, professor. Mas também o senhor escreveu a lógica no decorrer do código. Qual lógica, Breno? Por exemplo, desse if mesmo. Sim. Ele faz esse programa que eu escrevi aí, ele faz a mesma coisa do que o outro. Desse exemplo aqui do slide. Ele faz a mesma coisa do que esse aqui, ó. Certo? Só que ele está escrito de outra forma diferente. Mas que ele faz, ele faz. Entendi, Breno. Entendi. É perfeitamente. Tá correto o que você falou aí. Certo? Isso aí são os detalhezinhos de programação, gente. Isso aí vocês vão pegando com o tempo. Tá certo? Mas o normal é a gente ter o quê? O normal é a gente ter a estrutura de repetição assim, ó. Passo o for pelo menos. Passo 1, aí ponto e vírgula, passo 2, ponto e vírgula, passo 4, que é o num mais. Aí você tem o passo 3, que são as instruções que eu vou repetir. Opa, tem um ponto e vírgula aqui a mais. Pronto. Aí os pontos e vírgula separam o passo 1 do passo 2 do passo 4. Então, pessoal, é isso que dá aquela loucura, porque a gente vem em uma ordem sequencial. Por exemplo, a gente tem num igual a 1, aí ponto e vírgula, passo 1. Certo. Num menor ou igual a 10, não é isso? É o passo 2. Aí a gente vem num mais, passo 4, em vez de ser passo 3, tá entendendo? Tô entendendo. Porque ele vem uma sequência lógica, aí ele quebra a sequência lógica para dizer que o if é passo 3 e o num é passo 4. Não, o corpo do for é que é o passo 3. Tudo que está aqui dentro do for, entre o abre e fecha chaves, é o passo 3. Aí, por que é assim? Porque quem inventou a linguagem, inventou o for, queria que fosse assim. Então, esse if aqui, que está dentro do for ainda. O if e o document write. Exato. Certo. Ele vai ser o passo 3, tudo isso aí que só tá... Exato. E aí depois ele vai voltar para que o num, veja, o num está dentro dessa parêntese, vai ser o passo 4. Sim. Veja que onda, porque eu passo, logicamente falando, se a gente for pensar sequencialmente, seria o num 3 e o que está embaixo dele o 4. Mas como você falou, o código, quem foi que inventou, criou dessa forma. Exato. Mas isso é uma peculiaridade do quê? Do JavaScript. Porque foi o seguinte, deixa eu explicar. Isso é uma questão histórica, tá, gente? Isso aí, a linguagem JavaScript, ela herda muita coisa da linguagem de programação C. C é uma linguagem de programação, gente, foi divisor de água. Foi um divisor de água na computação.
É uma das linguagens de computação, de programação mais copiadas, mais inspiradas nas outras linguagens de programação, é a linguagem C. Por quê? Porque muita gente muita coisa foi desenvolvida em cima de C. Muita coisa mesmo. A internet basicamente foi desenvolvida em cima da linguagem C. O sistema operacional Unix, que foi um divisor de águas também, foi escrito em cima da linguagem C. Um compilador na linguagem C existe praticamente em quase todos os tipos de processador. Ou seja, C é praticamente uma linguagem universal. Entendeu? Aí muitas linguagens de programação são inspiradas na linguagem C. Só que a linguagem de programação C não é uma linguagem de programação para quem está aprendendo a programação. Ela foi feita de programador experiente para programador experiente. Infelizmente é assim. Aí por que tem esse passo 1, passo 2, aí o passo 3 para cá, passo 4 para cá? Porque quem inventou essa linguagem estava querendo do jeito mais eficiente, não do jeito mais fácil. Porque na época que ele foi inventado, gente, a memória de computador era limitadíssima, memória de disco era limitado, tudo era limitado, muito limitado. Então o cara tinha que escrever muito, fazer muito escrevendo pouco. Entendi, professor. Entendeu? Massa. Tem todo esse contexto histórico aí. Ali, deu pra falar, ali é só o range, só. E o último é o contador, não a condição. Aqui, eu tô botando um contador, viu, Débora? Mas não necessariamente precisa ser um contador. Pode ser a execução de alguma instrução. Eu podia fazer um negócio assim, ó. Ó. Vê que maluquice. Aliás, eu vou até testar para ver se isso aqui funciona em JavaScript. Eu posso fazer um negócio assim? Posso fazer um negócio assim. Certo? Isso é um código válido. Deixa eu executar aqui. Para ver o que ele vai executar. Ó, executou de 1 a 10. Ó. Não fez exatamente o que a gente queria, mas que ele executou, executou. É um código válido, é um código válido. Deu para entender? E não necessariamente tem um contador aqui. Eu botei um document write aqui com um mais aqui dentro dele. Entendi. Entendeu? Entendi agora. A linguagem JavaScript que vem de C é a linguagem meio maluca mesmo. Eu entendi. Não é por conta de ser sequencial, por conta de contadores que faz a coisa. Por exemplo, o documento write, ele faz a impressão no final. Isso. Então ele é contado diferente do que o que já é uma coisa lá. Entendi. Certo. É É porque mais a aqui, funcionalidade da coisa do que realmente a sequência da coisa. exato. É porque aqui na linguagem, no for, ele faz assim, ó. Ele pega isso aqui. Deixa eu tirar isso no mais aqui e botar aqui de volta. É porque ele faz assim, ó. Aqui é uma instrução de programação. Independente de que instrução for. Aqui é uma instrução que avalia uma condição, que é verdadeira ou falsa. Aí aqui dentro do passo 3 vai outras instruções. E aqui no passo 4 são outras instruções. Aí normalmente a gente bota um incremento do contador aí. Mas não é obrigatório isso aí não. Eu não tirei o incremento do contador daí. Não botei aqui no passo 3. Posso fazer isso? Posso fazer. Certo? Nada impede não. Tem esses detalhes. Eu não falo muito desses detalhes porque eu não quero confundir muito a cabeça de vocês. Eu não sei se ajudou mais ou dificultou mais. Pois é, né, Débora? Confunde, né? Mas que pode aparecer, viu? Caso você pedisse, em vez dos números pares, os números ímpares de 1 a 10, não seria igual a 1, seria igual a 0, né? É, exatamente. Ah, entendi. Aí ele faz o continua, ele reinicia e mostra. Vamos executar? Olha aí, 1, 3, 5, 7, 9. Viu aí? E se fosse igual a 1 aqui? Aí ele vai mostrar os pares.
2, 4, 6, 8, 10. Isso aí eu só fiz só para ilustrar como é que funciona o continue. Porque, sendo bem sincero, na prática, continue você usa muito pouco. Eu conto nos dedos de uma mão quantas vezes eu usei continue na minha vida. Certo? Você conta nos dedos de uma mão quantas vezes. O break não. O break ou return, a mesma coisa do do. Exatamente, Elton. Mesma coisa do do. Do while, raramente a gente usa. A gente usa, mas não é tão comum não. O mais comum é a gente usar o for e o while. O do while, são certas situações que a gente usa. Justamente quando a gente quer primeiro executar, quando a gente quer, como é que se diz? Executar um conjunto de instruções e depois fazer a avaliação. A gente usa o do while. Porque o do dá para fazer fora, é só usar o while. Mas aí você tem que repetir fora do while e dentro do while o mesmo código, entendeu, Elton? Aí para não ter que repetir fora do while e dentro do while, a gente usa um do while para botar só dentro do while, o conjunto de código. Breno faz, o break é necessário, senão o código repete para sempre. Não é que repete para sempre, Breno, mas é porque tem certas situações que o break é melhor. Vamos fazer um exemplo aqui, que eu vou explicar a história do break. No switch é muito necessário. No switch é necessário, Elton. No switch é necessário porque você aí, senão você vai executar todas as instruções após o case que ele casou. No break é. Certo? Vamos executar aqui. Vamos fazer outro programinha aqui. Vamos fazer o programinha. Tá até na lista aqui de treino aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Primo. Desenvolva um programa que um número inteiro negativo, não negativo P, verificar se P é primo ou não. Observação. Um número é dito primo se este número só puder ser dividido por um número inteiro que seja 1 ou ele mesmo. No caso, o próprio P. Exemplo. 11 é primo, pois só é divisível por 1 e por 11. Mas 12 não é primo, porque é divisível por 2, por 3, por 4 e por 6. Certo? Como é que a gente fazia esse é um clássico da programação, tá, gente? Para saber, para estudar estrutura de repetição. Então tá aqui, ó. Primo.html. Exatamente, todo curso de lógica tem essa questão. Exatamente. Por que usa essa questão? Ela usa ela porque a gente utiliza muitos conceitos de programação para poder fazer essa questão. A gente usa estrutura de repetição, a gente usa break, a gente usa a lógica, a gente usa operações matemáticas, a gente usa operações lógicas, a gente usa um monte de coisa, entendeu? Muitos recursos. Mas vamos lá, ó. Então tá aqui, script. Então, a primeira coisa que eu vou precisar é pegar um número aqui, certo? Então tem aqui, num. Eu quero saber se esse num aí vai ser número primo. Então, num é igual a parseInt prompt digite um número. Aí eu vou descobrir se esse número é primo ou não, certo? Então o que é que eu vou fazer? Aí veja qual é a lógica. A lógica é assim, ó. Vamos supor que eu quero descobrir se 5 é primo. Aliás, se 7 é primo. Eu quero descobrir se 7 é primo. 7 é primo? 7 é primo? Eu quero descobrir se 7 é primo, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tentar dividir 7 por 2. Eu consigo. Aí, o que eu estou falando de tentar dividir é que dá resto 0, tá? 2 dividido por 7 dá resto 0? Não, não dá. Certo? Vai dar resto 1. Certo? Porque 3 vezes 2, 6. Para 7, 1. Eu consigo dividir por 3? Não consigo. Porque 3 vezes 2, 6. Para 7, 1 também. Eu consigo dividir por 4? Não. Porque 1 vezes 4, 4. Para 7, 3. Deixa resto 3. Eu consigo dividir por 5? Não. Porque 1 vezes 5, 5. Para 7, 2. Eu consigo dividir por 6? Não. Porque 1 vezes 6, 6. Para 7, 1. Deixa o resto 1, né? Então, veja que eu tentei dividir por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6. E não consegui. Só sobrou quem? Só sobrou o próprio número 7 e sobrou do outro lado o número 1. Certo? Vou até botar assim, ó. 1 e o 7. Aí repara.
Como 1 divide todo número e todo número é dividido por ele mesmo, então, e eu não consegui dividir entre os números que estão entre o 1 e ele mesmo, então eu concluo que esse número é primo. Deu para entender aí na lógica, gente, qual é? Deu mesmo para entender? Vamos fazer outro teste? Eu quero descobrir se 9 é primo. 9 é primo. 9 é primo? Então o que eu vou fazer? Ó, eu tenho 1. Eu já sei que o 9 divide por 1. Isso eu já sei. Vou tentar dividir por 2. Eu consigo dividir por 2? Não, não consigo. Porque 2 vezes 4, 8. Para 9, 1. Deixou o resto 1. Não consigo. Eu consigo dividir por 3? Aí eu consigo. Certo? Consigo dividir por 3. Aí eu já descobri que o número não é primo. Consigo dividir por 4? Não. Consigo dividir por 5? Não. Consigo dividir por 6? Não. Consigo dividir por 7? Não. Consigo dividir por 8? Não. Consigo dividir por 9? Consigo. Certo? Então, eu consegui dividir por 1, por 3 e por 9. Certo? Então, como eu consegui dividir por 3, eu concluo que o número 9 não é primo. Enquanto o 7 é primo. Certo? Descobri que ele é primo, dividiu, descobri que ele é primo. Certo? Então vamos falar. Como é que eu faço essa lógica para isso? Eu faço assim, ó. Eu vou pegar aqui o for. Aí, eu vou começar de 1? Não vou começar de 1 porque eu sei que todo número é dividido por 1. Eu vou começar de quem? Vou começar do 2. Então tá aqui, ó. Vá i igual a 2. Enquanto que meu i for menor que quem? Que meu n, aliás, meu número, que é o número que o usuário digitou, faça quem? I mais mais. Aí eu vou tentar fazer o quê? Eu vou pegar aqui, ó, se o número que o usuário digitou, módulo i, que eu tentando dividir por i, foi igual a 0, aí eu descobri que o quê? Aí eu descobri que o número aqui, ó, não é primo. Não é primo. Deu para entender aí, gente? Já descobri que o número não é primo. Certo? Então vamos lá. Aí, qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte, ó. Tá, eu vou fazer aqui, aí a gente vai evoluindo esse programa ao longo da aula aqui, da explicação, certo? Então, vou mostrar aqui, ó. Document.write. Não, vou botar assim, ó. Num mais não é primo. Não é primo. Se isso aqui não acontecer, aí eu vou fazer aqui fora, ó. Document.write num é primo. Tudo bem até aí, gente? Diga lá, Elton. Sim. Eu aprendi em C, certo? Porque o senhor falava que não era bom usar sinais. Não é bom usar sinais? Quais sinais? Sim, para variáveis não. Para variáveis, para elementos não. Mas para texto que você vai imprimir na tela não tem problema nenhum. Eu não estou escrevendo porque eu tenho que adicionar um detalhezinho. Certo, gente? Não, tem como botar acentuação em C também, viu, Elton? Tem como botar, aí você tem que setar o locale e tal, aí tem um detalhezinho a mais, mas que dá para usar acentuação, dá. Toda linguagem de programação dá para usar acentuação.
Agora, não é recomendado usar em variáveis, em nome de funções, em nome de procedimentos, em nome de classe e tal. Aí não é interessante, não. Certo? Aí não é recomendado. Agora, em texto que vai ser mostrado na tela, aí tudo bem. Dá para fazer. Certo? Tem que botar uns detalhes a mais, mas dá para fazer. Eu posso até mostrar como é que faz aqui para botar a conceituação, tá? É porque tem que botar eu não quero desviar muito da lógica de programação. O foco da gente é a lógica, certo? Mas depois eu posso mostrar. Ó, vamos executar esse programa aqui do primo. Primo. Digita o número. Eu quero descobrir se 7 é primo. Então, ó, ele disse 7, para mim 7 é primo. 7 é primo. E 7 realmente é primo. Vamos tentar com outro número. Eu quero saber se 9 é primo. Ó. Só que, olha o que ele está fazendo. Ele está mostrando 9 não é primo, 9 é primo. Ele está mostrando para mim duas vezes, ó. 9 não é primo e depois 9 é primo. O que está acontecendo? Vamos testar, vamos ver o que está acontecendo aqui no programa. Ó. Vê essa lógica aí. Ele faz assim, ó. Ele mostra que não é primo, aí depois vem para fora do for e mostra que ele é primo. Aí repara. Como é que eu posso evitar isso, hein, gente? Quem sabe me dizer? Botar um else. No if else, botar um else aqui. Será que isso daí dá certo? Vou seguir a dica do Elton. Elton falou para fazer um else, não é isso? Então vou botar um else aqui, viu? Vê o que vai acontecer. Não é isso, Elton? Vamos executar. 7. 7 é primo, é primo, é primo, é primo, é primo, é primo. O 9. 9 é primo, não é primo. É primo, não é primo. É primo, é primo, é primo, é primo. A gente sabe que ele não é primo. E aí? E eu só queria mostrar uma vez. E aí, gente? Como é que a gente faz aí para ajeitar? O if mais else, não? Não tem aqui o if e o else? Já botei? Verdade, é porque às vezes bota if else junto, mas dá no mesmo que você fez aí. É. Botar um break. Quer botar um break, Elton? Quer botar um break aonde? No if, aqui, break. Só no if e no else. Quer botar um também? E no documento do else põe fora, certo? Bota aqui, né? Vamos ver. Tô indo na onda de Elton, viu? 7 é primo, certo. Eu quero saber se 9 agora. 9 não é primo, 9 é primo. E aí? É só mostrar que 9 não é primo. Por que tá mostrando é primo? E aí? Sugestões? É, a pessoa saiu e só pegou a gente, viu? Nada. Você vai ver. Aí a gente vai usar um recurso técnico para isso. Repara, qual é a sacada? Esquece esse break. A sacada é assim, ó. No momento que eu descobrir que não é primo, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar uma variável. Para sinalizar para essa porção de código aqui que eu já descobri que ele não é primo e que não mostra essa na tela o número é primo. Deu para entender aí com a sacada? Repetindo, eu vou usar uma variável que vai sinalizar para mim que eu descobri que o número não é primo e não vai imprimir essa linha daqui, ó, que o número é primo. Essa é a sacada. Então, como é que eu vou fazer? Ó, eu vou fazer aqui, eu vou criar uma variável. Vou botar aqui, ó, aqui em cima, ó, uma variável que eu vou chamar ela de assim, ó, vou chamar de é primo, certo? E vou começar com false,
certo? Aí, no momento que eu descobri que ele é primo aqui, eu faço assim, ó, é primo é igual a true. Ou seja, eu descobri que o número é primo. Então, ó, se... Aliás, minto. Se não é primo, ele vira false, né? Então, eu vou começar lá com true, ó. A ideia é ela mudar o valor, certo? Então, eu assumo que o número é primo. No momento que eu descobri que ela não é primo, aí eu faço assim, ó. Se é primo for true, aí eu mando mostrar é primo. Se não for primo for falso, aí ele não mostra essa variável primo. Débora fala, é um flag, exatamente, Débora. Esse tipo de variável que sinaliza para uma outra porção de código, a gente chama essa variável de variável flag, do tipo flag. Por que flag? É porque é tipo uma bandeira. Você lembra na corrida de Fórmula 1, quando tem uma batida de carro, eles botam bandeira amarela? Para sinalizar o quê? Para sinalizar que houve uma batida e que você deve reduzir a velocidade, não é isso? Elton, é uma variável booleana, mas pode ser qualquer coisa, qualquer valor. Pode ser um número, pode ser uma letra, pode ser uma string, pode ser qualquer coisa. Desde que você sinalize para outra porção de código que aquela variável mudou de valor, ela é um tipo flag. Certo? Mas normalmente a gente usa uma variável booleana para isso. Tá ok, Elton? Mas que pode ser qualquer valor, pode ser um número, pode ser uma string, pode ser um caractere, pode ser qualquer coisa. A ideia é sinalizar que ela mudou de valor. Ou seja, é primo antes é true. Quando eu entrei aqui, ele mudou de valor para false, certo? Aí ele pega aqui e é primo, sinaliza para essa porção de código. Eu já descobri que ele é falso. Se ele é falso, ele não mostra que é primo. Então vamos executar esse código aqui. Então tá aqui, ó. 7. 7 é primo. Joia. E o 9? 9 não é primo. Veja que ele só repetiu uma vez. Por que repetiu só uma vez? Porque ele chegou aqui, ó, descobriu que ele não é primo, mostrou na tela, mudou o valor da variável é primo para falso, aí ele vai vir para cá, ó. Quando ele vier para cá, ele faz é primo, é verdadeiro? Não, é primo, é falso. Porque eu descobri que o número não é primo e mudei o valor dessa variável flag. Mudei o valor da variável flag, descobri que ele não é primo, então eu não mostro na mensagem que ele é primo. Aí, e se eu não entrar aqui? Se eu não entrar aqui, é porque o número é primo, e como eu já disse aqui na variável true, a variável flag, que ele é verdadeiro, então ele vai mostrar aqui que ele é primo e mostra a mensagem é primo na tela. Deu para entender aí, gente? Deu para entender, gente? Débora, sim. Felipe. Vitor, de boa. Luiz, Karen, Felipe. De boa? Beleza. Só tem um detalhe a acrescentar agora. Há um detalhe de otimização, tá, gente? Diga, David. Daria para utilizar o continue aí, não? Nessa questão? Tá, você quer usar o continue como? Deixa eu ver, você quer usar o continue? Não. Não seria o caso de usar o continue, não. Agora seria o caso de usar um break aí. Por quê? Repara. Você concorda comigo que se eu vou verificar se 9 é primo, tá? Aí eu divido por 2, não consigo. Divido por 3, consigo. Aí você concorda comigo que não faz sentido eu dividir por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, porque eu já descobri que ele não é primo? Vocês concordam comigo, sim ou não? É verdade. Porque aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou consumindo CPU sem necessidade. Porque eu estou interagindo no laço for e estou fazendo conta de divisão sem necessidade. O que é que eu tenho que fazer então? No momento que eu descubro que ele não é primo e muda a variável flag, eu dou um break. Eu digo, ó, interrompa o laço, porque eu já descobri que ele não é primo. Então pare o laço. Aí eu interrompo o laço. Certo? Aí isso é só uma questão de otimização. Não é uma questão de lógica. É uma questão de otimização. Tá? Então vamos executar o programa? Ó. Digita o número 9. 9 não é primo. Digita o número 7. 7 é primo. Deu para entender aí?
Eu estou fazendo com números pequenos, mas imagine um número muito grande. Ele ia passar muito tempo para descobrir. Se, por exemplo, você botasse um número 1 milhão. 1 milhão a gente sabe que não é primo, porque é divisível por 2. Aí na primeira interação já descobre que o número não é primo. Aí para que eu vou ficar dividindo por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, até 999.999? Não tem necessidade. Já no primeiro número eu já descobri que ele não é primo. Para que eu vou dividir no resto? Então eu dou um break, eu mudo o valor da variável flag, mostro que ele não é primo, mudo o valor da variável flag e faço o quê? E dou um break. A lógica do switch. O que é que tem a lógica do switch, David? Não quis dizer que é parecida com a lógica do switch, né? Porque a gente dá um break para ele também não continuar. Não continua a execução das instruções que está abaixo deles. Ali já é um pouco diferente, David. Mas é nesse sentido também. A variável flag sempre declara fora do for, né? Depende, Karen. Depende. Depende do seu programa. Às vezes a gente declara o flag dentro do for. Nesse caso, eu declarei fora. Mas há casos que você pode precisar declarar dentro. Tudo depende do seu algoritmo, tudo depende do seu problema, tudo depende. Certo? Tudo depende. Eu não posso afirmar que sempre é assim, não. Sempre em computação é uma pergunta, é uma resposta muito forte. Sabe qual é a resposta que a gente mais usa em computação? É a depende. Essa é a resposta que a gente mais usa em computação. Depende. Depende de quê? Depende de custo, depende de velocidade, depende de recurso, depende é uma questão de engenharia. Você vai construir uma ponte, aí você fala assim, aguenta um carro? Depende. Você quer que eu faça uma ponte para aguentar um carro, um caminhão? Eu faço. Aí você faz, essa ponte aguenta 10 caminhões? Depende. Depende de quê? Depende da estrutura que você quer que eu faça a ponte. Eu faço uma ponte para aguentar 50 caminhões se você quiser, mas aí você tem que ver o custo, tem que ver o tempo para fazer essa ponte, depende de um monte de coisa. Em computação é da mesma forma. Dificilmente a gente fala sempre assim. Normalmente quando a gente usa sempre, a gente tem um embasamento matemático para afirmar sempre. Mas dificilmente em computação a gente afirma isso aqui é assim sempre, dificilmente a gente afirma isso aqui é assim sempre. Certo? Karen fala, entendi. Foi porque nesse caso precisava dela dentro do if depois, né? Mas poderia ter no caso de usar ela só no for. Pode sim, Karen. Pode sim. Aí depende do caso. Certo? Tranquilo, gente? Dúvidas? Então, eu vou interromper a aula por aqui, porque já tem muito tempo de aula.